Segredos do Livro dos Gigantes. Revelações sobre as criaturas pré-dilúvio. Você sabia que existe um livro antigo, oculto por séculos, que revela segredos sombrios sobre uma raça de gigantes que caminhou sobre a Terra antes do dilúvio? Um manuscrito que foi encontrado entre os famosos manuscritos do Mar Morto e que menciona detalhes proibidos sobre um tempo em que criaturas colossais dominaram o mundo. O Livro dos Gigantes conta a história de seres monstruosos que desafiaram o Criador, corromperam a humanidade e foram condenados ao esquecimento. Mas por quê? O que exatamente eles fizeram? E será que realmente desapareceram completamente? Nos tempos antigos, antes da grande inundação que varreu o mundo, havia seres que não deveriam existir. A história começa com os chamados vigilantes, anjos enviados para observar a humanidade. Mas algo saiu do controle. Ao invés de apenas vigiar, esses seres se apaixonaram pelas mulheres humanas e quebraram as leis divinas. Eles desceram dos céus e tomaram essas mulheres como esposas. Dessa união proibida nasceram os Nefilins, gigantes de força descomunal, seres híbridos que cresceram rapidamente, não apenas em tamanho, mas também em poder. Os Nefilins eram uma força da natureza. Seus corpos enormes, seus olhos brilhantes e sua inteligência acima da média os tornavam líderes imbatíveis. Eles eram reis, guerreiros e conquistadores. Com o tempo, começaram a espalhar conhecimento proibido entre os humanos, ensinando-lhes habilidades que deveriam permanecer ocultas. Feitiçaria, astrologia, o uso de metais para criar armas e até mesmo rituais sombrios. Cidades começaram a crescer sob o comando dos gigantes e a humanidade se tornou escrava de sua própria curiosidade e ganância. Mas com o poder veio a corrupção. Os gigantes se tornaram tiranos, suas necessidades eram insaciáveis. Eles devoravam os recursos naturais e, quando a comida acabou, começaram a devorar. Os próprios humanos eram criaturas de fúria incontrolável, violentos, implacáveis, brutais. Os textos antigos falam de uma era de caos, de um mundo dominado por gigantes que não conheciam limites. A terra estava mergulhada em terror. Então, algo estranho aconteceu. Os líderes dos Nefilins começaram a ser assombrados por visões aterradoras. Durante a noite, eram tomados por pesadelos onde viam o céu se abrindo. Uma onda gigantesca destruindo tudo, cidades submersas e montanhas sendo engolidas pelas águas. Eles sentiram pela primeira vez algo que nunca haviam sentido antes. Medo. Desesperados, os gigantes buscaram respostas. Eles foram até um homem chamado Enoque, um profeta e sábio que tinha contato direto com o Criador. Eles o imploraram para interceder por eles, para levar suas súplicas ao Todo-Poderoso e impedir o destino catastrófico que parecia iminente. Mas quando Enoque voltou com a resposta, a sentença já estava dada. O juízo seria inevitável. Os vigilantes seriam aprisionados em abismos sombrios e os Nefilins seriam exterminados. O Criador decretou que a terra deveria ser purificada, que a corrupção dos gigantes havia atingido um ponto sem retorno. Então o castigo começou. Os céus se fecharam e os sinais do juízo começaram a aparecer. Terríveis tempestades assolavam o mundo. Erupções vulcânicas, terremotos e sinais nos céus anunciavam o inevitável. E então veio o golpe final. As comportas do céu se abriram e as águas começaram a cair sem parar. O dilúvio foi uma força implacável. Rios transbordaram, oceanos se ergueram, montanhas foram soterradas. Os gigantes, em toda sua grandeza e força, lutaram para sobreviver. Alguns tentaram subir as montanhas mais altas, outros tentaram construir abrigos em cavernas, mas não havia escapatória. O mundo estava sendo apagado, cidades foram submersas, reinos foram varridos e os Nefilins desapareceram. A terra foi limpa de sua corrupção.
E com o tempo, a humanidade esqueceu essa história. Mas os registros antigos permaneceram escondidos, esperando para serem redescobertos. Mas a grande questão é, será que eles foram todos destruídos? Teriam alguns deles sobrevivido, encontrado uma forma de escapar e deixado descendentes? E mais, se essas criaturas realmente existiram, o que mais pode estar escondido nas profundezas da história? Se você quer descobrir mais sobre mistérios ocultos como esse, se inscreva no canal agora e ative as notificações. Existem segredos antigos esperando para serem revelados. E eu vou trazer todos eles para você.